Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. E eu continuo na revista da Escola Bíblica Dominical, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo está voltando. Nós temos que estar atentos, sim, a tudo que está acontecendo. Eu quero falar hoje sobre um tema que está acontecendo tanto na sociedade, que é o divórcio, mas a gente tem que tratar esse tema aqui como a sutileza do divórcio. O que está acontecendo? Vamos para a palavra de Deus para a gente entender um pouquinho mais? Olha só, a palavra de Deus em Mateus capítulo 19, versículo 6, diz assim: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Eu sei que quando a gente lida com esse tema, é um tema muito pessoal. Porque cada um sabe o que acontece dentro das quatro paredes, dentro do seu lar, entre marido e mulher, entre o casal ali. Mas a gente sabe também que a palavra de Deus ela vem de encontro a tudo isso. Quando eu falo de um casamento, eu estou falando ali de uma família, eu estou falando ali de responsabilidades, de obrigações, né, de ambos. Eu estou falando de circunstâncias que vão mudar o rumo da caminhada de cada um. Porque enquanto estamos solteiros, a gente pensa de uma forma, age de uma forma, mas depois que a gente casa, depois que vem os filhos, então a gente começa a ter que ter uma outra situação a ser feita no dia a dia. Muda completamente. E eu não sei se diante dessa situação, dessas responsabilidades, das obrigações do dia a dia, eu não sei se isso está então provocando esse divórcio. Não era para ser assim, porque a gente sabe que todos nós temos as nossas obrigações de responsabilidade, né? De provedor, de arrumar a casa, de fazer tudo isso, mas são tantas coisas que estão atacando as famílias e o divórcio então está sendo aí algo muito sutil na vida de um casal, porque qualquer coisa já fala logo, vamos divorciar. Eu sei que nós estamos hoje no século 21, onde há tantas coisas descartáveis, e isso facilita a vida, né? A gente sabe aí que o copinho descartável, o prato descartável, o garfinho descartável, isso facilita aquilo que é feito, porque o descartável você usou, joga fora, está resolvido, não precisa lavar, não precisa secar, não precisa guardar. Mas eu trazer esse contexto de descartável para um relacionamento, aí que complica, aí que está essa sutileza do divórcio. Porque está assim, casa descasa, casa descasa. Ah, eu estou casado, mas eu não estou feliz, eu vou descasar, porque aí agora eu vou arrumar uma outra pessoa que vou ser feliz. E a gente sabe que dentro desse contexto aí, não é assim que acontece. Antigamente, as pessoas tinham a noção de falar assim, opa, e quando eu falo isso, eu falo do todo, só para a gente entender aqui, não somente do relacionamento conjugal, mas de tudo que tinha dentro de casa, um eletrodoméstico, um carro. A pessoa fala assim, não, tem conserto, não, dá para ajeitar, opa, vamos fazer um reparo aqui, vou levar para consertar, depois vai ficar novo de novo. A gente tinha essa mentalidade, mas hoje, essa mentalidade descartável está assim, não deu certo, não está, bola para frente, vou arrumar outro, vou arrumar outra, e aí depois então a gente vê o que acontece. Só que nesse contexto, às vezes tem filhos, às vezes ficou algo que vai agarrar ali na vida dos dois, e a Bíblia não traz essa situação como algo favorável. A Bíblia ela até permite o divórcio, tem divórcio na Bíblia. Eu li aqui o versículo 6 e o versículo 8, então, palavras de Jesus diz assim, na época, né, de Moisés, por causa da dureza do vosso coração, foi permitido então o divórcio, mas no princípio não era assim. Então Jesus dizendo assim, por causa da dureza do vosso coração. Então eu sei que há circunstâncias, situações, e a Bíblia assim traz, que pode ter o divórcio, né? São circunstâncias de infidelidade conjugal, são circunstâncias que podem trazer risco à vida de um ou de outro, enfim, nós sabemos disso, nós entendemos isso, que realmente pode acontecer, mas o que é o princípio e base da palavra de Deus é o quê? Aquilo que Deus uniu, a aliança que foi feita, que vai além desse anel que a gente tem no nosso dedo anelar, é a aliança formada no coração. Que ela seja como acontece nos votos ali na hora do casamento.
Não tem os votos? Prometo te amar na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Olha só, esse é o voto que é feito para todo mundo. Não tem lá no casamento isso? Então, por que isso então, quando acontece na prática, acaba mudando? Na saúde ou na doença? Mas quando se encontra a doença, então talvez o cônjuge vai falar, não, agora já não serve mais, agora já não dá mais. Ela está doente, está em cima da cama, sofreu um acidente, está incapacitada e eu não tenho como cuidar. Como assim? Mas e os votos que foram feitos do casamento? Então assim, até que a morte nos separe. Essa é a palavra de Deus trazendo um cuidado e um zelo para o casamento, para essa instituição casamento. Então assim, tem que ser dessa forma? Seria interessante que fosse dessa forma, mas nós sabemos que pode sim ter o divórcio. Porém, se a gente puder evitar isso, o casamento não é descartável, minha gente. Não é descartável. Eu sei que há circunstâncias e momentos complicados, atribulados na vida de um casal, quando envolve então situações, seja financeira, seja saúde, seja problemas familiares. Mas, meu irmão, tem reparo, tem jeito. Trazendo para um contexto religioso, a gente sabe que tem ferramentas para isso. Tem o Casados para Sempre, tem o Paz para Toda a Vida, tem o curso de finanças, que é o Kroll, tem curso de noivos, para você que está solteiro e está pensando em ter um relacionamento mais sério, para casar. Enfim, são ferramentas que vêm de encontro às nossas necessidades. De forma religiosa, aqui na nossa igreja tem todos esses cursos. Inclusive tem vaga para Casados para Sempre aí nesse mês de agosto. Então, olha só, temos ferramentas para que o casamento não se torne algo descartável. Mas nós sabemos que temos que colocar em prática essas ferramentas para se fazer valer dos princípios da palavra de Deus e conseguir alcançar aí a vitória necessária na vida daquela família, daquele lar que foi constituído. Então, quando a gente chega no contexto do divórcio, isso traz prejuízos, espiritualmente falando, de forma religiosa, porque é como se fosse duas folhas. Preste atenção, quando você pega duas folhas de papel A4, passa cola nas duas folhas e cola. Casou. Vamos divorciar. Quando você vai soltar essas duas folhas, com certeza ela vai rasgar. Não tem como mais descolar uma da outra. Vai ficar um pedaço em uma, um pedaço em outra, ela vai descolar e vai rasgar. Então assim é o divórcio, minha gente. O divórcio é assim, vai descolar, vai conseguir se divorciar. Cada um vai para um lado, mas vai rasgar, ainda mais se tiver filhos envolvidos. Então, tem como a gente tentar, de certa forma, reparar aquilo que perdido foi, aquilo que está de forma equivocada ali no relacionamento a dois. Tem como, através da palavra de Deus. Então, essa sutileza do divórcio hoje é o seguinte: não casa, se não der certo, descasa. Casa, se não der certo, vai para outro. Não é isso que a palavra de Deus diz. Até que a morte os separe. Então, vamos nos firmar nisso. E eu sei que o divórcio, além de trazer prejuízo espiritualmente falando, também fisicamente, financeiramente, são circunstâncias que trazem tanta briga, tanta discussão, o divórcio, porque antes de casar é meu bem. O ditado que diz aí assim, antes de casar é meu bem, mas na hora do divórcio é meus bens. Então fica aquela disputa, aquela briga, e vai para a justiça, e entra com ação de divórcio, e aí é pensão alimentícia, e vai dividir os bens, eu quero isso, eu quero aquilo, e aquilo dá uma briga, dá uma discussão, e a gente sabe que isso acontece. Mas em nome de Jesus, a minha palavra hoje aqui, para a sua vida, para a minha vida, é que nós venhamos sim honrar a aliança que foi feita com o nosso cônjuge, que a gente possa então honrar a palavra de Deus, unir-se e formar uma família, até que a morte os separe, que a gente consiga vencer juntos aqui. E eu sei que a família que Deus te deu pode não ser uma família perfeita, assim como a família que Deus me deu também não é uma família perfeita. Por quê? Porque nenhum de nós somos perfeitos. A nossa perfeição vem estar andando com Jesus Cristo. Ele que nos ajuda, que nos fortalece e nos faz nos moldar a cada dia. Mas em nome de Jesus, não é descartável que você possa ter isso em mente, que vale a pena pagar o preço e tentar então reconstruir aquilo que perdido foi, trazer o renovo necessário, renovar a aliança. Renova a aliança.
Todo ano não tem bodas? Tem bodas para todos os anos, não tem? Às vezes a gente só sabe de bodas de 25 anos, bodas de prata. Não, tem para todos os anos. Renova essa aliança, renova o voto que foi feito. E você vai conseguir em Cristo Jesus a bênção e a vitória de cada dia, na sua vida, na sua família. E em nome de Jesus, honrar a aliança que foi feita. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus esteja sobre a tua vida, te fortalecendo, que o Senhor abençoe a sua vida como um casal, você que tem família constituída, os seus filhos, que Deus traga a bênção e a vitória sobre o teu lar em tudo, em nome de Jesus. Amém.